Saudações a todos. Novamente um vídeo de comentários gerais a respeito do assunto em questão. Nesse caso a gente vai começar a falar um pouquinho de gráficos, mais propriamente de construção de gráficos. E vai ser um vídeo rápido a fim de que eu possa sugerir também alguns programas gráficos para diferentes plataformas e que o aluno possa dar uma fuçada, né? Ler os materiais, reproduzir tutoriais e então começar a verificar qual programa para construção de gráfico ele se familiariza mais. Então, comentários de sempre, né? Não dê like, vamos fazer os comentários no Google Classroom, é importante o feedback de vocês. E que o PDF é um resumo. Cabe a gente ler o conteúdo e estudar o conteúdo completo nas referências, que nesse caso são a apostila do professor Brito, que está disponível aqui na referência 1, do qual eu tirei a maior parte dos conteúdos que estão aqui, extração direta mesmo de imagens e frases, devido à qualidade do material, e da apostila do Departamento de Física, está lá no site do departamento para download, está também disponível na nossa pasta no Google Classroom e que foi elaborada pelo professor Marinônio. Então, dando início, os gráficos eles representam em pesquisa uma forma comum e direta de apresentar resultados. Então, para ilustrar isso, abaixo eu vou mostrar um conjunto de dados na forma de uma tabela, resultados do ano passado, e a primeira coisa que a gente deve ter é que a tabela não traz para a gente resultados, vamos dizer assim, óbvios inicialmente, não permitem análises mais, vamos dizer assim, avançadas, análises mais profundas, simplesmente olhando para a tabela, em especial dependendo da quantidade de dados. Então, por exemplo, aqui o que eu estou avaliando foi no começo da pandemia, né, no ano passado, a partir do dia 25 de fevereiro. Não, o dia 25 de fevereiro é o que eu chamo de dia 1, tá? Então, foi avaliado o número de óbitos novos e óbitos acumulados na cidade de São Paulo. E eu acho que foi a cidade de São Paulo ou o estado de São Paulo. É uma pena que eu não tenha. Talvez seja em São Paulo. Bom, para os nossos propósitos aqui, o que vale são os números. Então, no primeiro dia não tivemos óbitos novos, ou seja, acumulou 0. No segundo dia, nós tivemos um óbito, então um acumulado. No terceiro dia, 3 óbitos e aqui o acumulado 3 mais um do dia anterior. Então, esses são os dados que estão sendo apresentados. Vou rolar bem devagarinho aqui. A gente consegue avaliar, só olhando aqui os primeiros 30 dias, depois tem mais até o dia 50, a gente consegue avaliar que existe um crescimento nos óbitos acumulados. Todavia, a gente não consegue estimar como que é esse crescimento. A gente não consegue ter uma visão muito clara. Ou seja, a situação gráfica ela não permite uma análise direta. Todavia, se a gente colocar esse resultado em um gráfico, fica muito mais evidente, né, o que aconteceu. Então, aqui nesse gráfico, o que eu chamei de novos é a segunda tabela, né? São os óbitos, a segunda coluna, desculpem, os óbitos novos. E o que eu chamei de acumulado é a terceira coluna
tudo usando como X, né, a primeira coluna. Então, o que a gente consegue ver, por exemplo? Eu vou analisar aqui rapidamente os óbitos acumulados. A gente começa a ver que existia um... Deixa eu tentar fazer com a seta para conseguir... Aqui, linha. Então, que a gente começa a perceber que no início nós tínhamos uma certa taxa de crescimento, né? A gente deve ver por essa inclinação dessa primeira curva que foi desenhada. 20 dias depois, nós conseguimos ver que essa taxa ela mudou. Tá? E depois, em torno do dia 38, aqui, né? 37, 38, a gente consegue ver outro crescimento que, opa, deixa eu ver isso. Então perceba que essa análise gráfica ela dá uma visão direta das taxas de crescimento que a gente tem. Ou seja, se a gente tirar esse coeficiente angular dessa reta que tangente que eu estou colocando aqui, a gente consegue verificar, por exemplo, classificar como a gente fez em 3 etapas, estudar o que pode ter acontecido em relação a esses dias. Ou seja, é uma visão muito mais clara, é uma visão muito mais fácil de se analisar quando comparado com simplesmente olhar para uma tabela. E ainda a gente consegue estabelecer nessas relações de reta e tudo mais, como a gente vai ver, ainda assim a gente consegue ter uma visão mais clara. Ou seja, os gráficos eles oferecem essa facilidade para a gente de rapidamente poder verificar um determinado comportamento. Bom, então, eu acho que isso justifica por que quando vocês pegarem trabalhos científicos, até exposições e tudo mais, vocês devem ver uma grande quantidade de gráficos e nem sempre vão ver tantas tabelas. E ainda, como pode ser apreciado, é possível a gente estimar esses valores, né? Por exemplo, aqui em 35 a gente vai estar em torno de 1000, 1100, com uma régua certinho, né? A gente consegue estimar. Ou tem programas também, tem um programa chamado WebPlot Digitalizer. A gente consegue marcar essas regiões e extrair os valores para seria de construir uma tabela. Então, os gráficos têm sua importância por essa facilidade e por isso são amplamente empregados em trabalhos de pesquisa, de científicos e até outros. Empresas usam vários gráficos. Então, quais são as regras para a gente construir gráficos de qualidade? Título, ou seja, uma indicação do que o gráfico representa. Então, aqui eu coloquei como título Covid, né? Era para ser SARS-CoV-2, né? 50 dias São Paulo. Ou Covid-19, né? Correto, era aqui Covid-19. Nome das grandezas nos eixos. Então perceba que aqui eu estou registrando o dia e o que está sendo medido. Óbitos. Unidades. Então nesse caso, dia não tem unidade, né? É um número propriamente, e óbitos também é um número propriamente. Mas se a gente estivesse falando de tempo, então a gente teria que colocar se seria esse tempo em segundos, seria em minutos, se seriam em horas e tudo mais. E barras de erro. Aqui também, como eu peguei um exemplo bem inicial, não existe, né, a barra de erro inicialmente.
porque mortes são números precisos, né? Morreram tantas pessoas. Mas claro que a gente poderia fazer gráficos, como o pessoal tem feito hoje em dia, de médias ao longo dos últimos 7 dias. Então aqui, em vez de colocar dia no eixo X, a gente colocaria semana epidemiológica 1, 2, 3, 4, e aí faria uma representação pela média da semana. E aí, calculando média, como vocês sabem, a gente tem desvios em relação à média, e isso aí ia gerar barras de erro que indicam o intervalo. Vou pegar uma linha. Seria o intervalo que aquele valor dentro de que intervalo aquele valor tá restrito. Então, seria mais ou menos, vou pegar um ponto aqui e vou colocar, seria uma marcação assim, dizendo que esse ponto marcado dentro desse intervalo, né? Mais ou menos a incerteza que é calculado pelo nosso tratamento da média, desvio em relação à média. Normalmente o que a gente coloca aqui é a variância. Tá? Bom, vamos seguir. Aqui está tudo muito no começo ainda, então eu quero fazer de uma maneira bem introdutória, que não apresente dificuldades para ninguém entender. Bom, antigamente, os gráficos, vamos imaginar que na minha graduação, por exemplo, a gente está antes da era dos computadores, né? Então, uma das ferramentas que era muito usado era papel, com divisões, né? Com uma escala definida, um papel milimetrado, por exemplo, papel decimetrado, né? Por exemplo, em vez de ter uma divisão por milímetros, uma divisão por decimetrado, não, centimetrado, com divisão por centímetros. Papel quadriculado também pode ser. Então, a gente usava muito o papel. Então, aqui algumas regras, como a apostila foi escrita na época de que se usava muito papel, a gente está extraindo conteúdos de lá. Algumas coisas precisam ser adequadas para a nossa realidade hoje de computador. Então, vou comentar essas coisas fazendo um paralelo. Então, a primeira coisa é a escolha do papel e tamanho adequado. Então, nós vamos ver nos próximos conteúdos que se a gente estiver trabalhando relações lineares, é mais interessante, né? A gente está trabalhando com papel milimetrado. Em outros casos, onde a gente tem escalas com potências e tudo mais, né? Um exponencial, por exemplo, aí a gente vai acabar usando outras opções. Então, isso aqui é algo que a gente não se preocupa mais tanto nos computadores, né? Porque a gente sempre pode fazer um ajuste da escala, a fim de deixar o gráfico, a fim de construir um bom gráfico. Então, ainda para o papel, desenhar os eixos claramente, escolher as divisões por uma fácil leitura, que é o que a gente chama de escala. Se possível, começar com o eixo em 0 para ter uma referência intuitiva. Isso não é obrigatório, mas é para ter uma referência intuitiva. Marcar entre parênteses nos eixos as unidades que estão sendo utilizadas. Então, tempo, por exemplo, e entre parênteses em segundo, só um exemplo. Colocar título na parte superior. Marcar os pontos com cuidado, escolher símbolos adequados para que não exista dúvidas do leitor do gráfico, né, da pessoa que está interpretando aquele gráfico. Vamos lembrar que antigamente, né, os artigos científicos eles eram escritos em máquina de escrever, né, e os gráficos eles eram feitos, né, no papel e colados nesses artigos e depois enviado por carta. Bom, se existe um tratamento de erro, né, se o trabalho exige um tratamento de erro,
deve ser colocado a barra de erro de maneira clara em cada um dos pontos e desenhar então uma linha suave sobre os pontos. Normalmente a gente faz isso quando nós queremos fazer regressões ou evidenciar uma determinada característica, ou quando a gente tem um gráfico que parece um ruído, né, para identificar as variações, né, quando você tem um ponto muito acima e na sequência um ponto muito abaixo, para mostrar que houve uma sequência ali, né, aquele valor subiu e depois desceu. E numerar os gráficos, né, e escrever uma legenda. Então, figura 1 e explicar o que é essa legenda. Atualmente, né, a maioria dos autores, pelo menos o que eu tenho lido, tem preferido construir legendas bem completas, tão completas a ponto de que o leitor não precise nem ler o texto para conseguir interpretar o resultado. Só lendo a legenda da figura ele já consiga ter noção, né, ter uma ciência do que o gráfico está representando. Então aqui, um exemplo tirado da referência 1, o que a gente considera um gráfico bem feito. Então perceba que aqui tem basicamente todos os elementos, né? Não tem o título, mas nesse caso provavelmente não precisaria, não seria alvo. Então, os eixos marcados, né? Tempo em T e a unidade em segundos. A posição X, que foi medida em centímetros, entre parênteses. Aqui, os pontos, né? Cada um dos pontos sendo apresentado de maneira clara. Para cada ponto, o erro associado. Então, aqui, essa barra na vertical indica o erro na posição e essa barra na horizontal indica o erro no tempo. Aqui, né, uma legenda explicando o que é aqui. Então, por exemplo, essa linha é o comportamento de uma função, por exemplo, na teoria. E os pontos representam o que foi obtido experimentalmente. Você vai medir algo que já tem uma expressão, que aparentemente aqui é o caso. E a legenda, né, aqui a figura 2.1 e ele descreve que é o exemplo de um gráfico bem feito. Tudo bem, isso é um gráfico bem feito, mas o que seria um gráfico ruim, né? Um gráfico que está mal feito? Seriam esses exemplos que eu apresento aqui. Então, no primeiro caso aqui, eu estou marcando. O problema desse gráfico é que os pontos são pequenos, né? Atrapalha um pouco a visibilidade. Que é exatamente o contrário do gráfico seguinte. Aqui os pontos são muito grandes. Eles são tão grandes que eles acabam cobrindo algumas barras de erro, né? A gente vê uma barra de erro aqui, mas uma barra de erro aqui também, mas aqui provavelmente a escolha desse ponto fez com que a barra de erro fosse coberta. Outra coisa é em relação a usar todo o espaço do gráfico, né? Um erro comum é quando se escolhe uma escala ruim. Então aqui houve uma escala que foi mal escolhida e o gráfico ficou compactado no cantinho aqui, ó. Então, normalmente quando a gente pega um papel, o que a gente faz é olhar na tabela o primeiro ponto, o último ponto, e então fazer uma distribuição para que o gráfico possa ocupar toda a área aqui, né? Maximizar isso aqui a fim de facilitar a visualização. E no gráfico 4, a escala indicou pontos individuais, né? Isso é algo que a gente não faz. Em geral, a gente faz uma divisão uniforme aqui da escala, seguindo um padrão, né? Pode ser um linear ou pode ser um logarítmico, por exemplo, mas indicando somente, por exemplo, aqui, pegar o gráfico bom. Então, por exemplo, 0, 2, 4. Todavia, a gente consegue entender, né, que
aqui seria 3, né? E mais ou menos nesse ponto aqui seria 2,5. Ou seja, a gente consegue pegar uma régua e verificar essas divisões e extrair, né, os pontos do gráfico, caso a gente quisesse construir uma tabela. Então, esses são as ideias gerais, né, de como fazer um bom gráfico. E aí o que eu gostaria de fazer é o seguinte, deixar alguns exemplos de programas tanto para calculadoras como smartphones e computadores, para que vocês pudessem, ao longo da semana e tudo mais, ir procurando esses programas, né, as necessidades, o que vocês gostam mais, que se sente mais familiarizado, a fim de ter um programa, né, escolher um programa para construção de gráficos e então estudar esse programa especificamente. Entendeu? Porque não dá para a gente, até dá, mas consome muito ser bom em vários programas. Então é melhor verificar um que se adequa mais a seu modo de pensar e tudo mais, que você se sinta confortável e então estudar esse programa para estar apto para usar todas as potencialidades que o programa funciona. Então aqui eu sei que muitos acabam encontrando, ganhando calculadoras e tudo mais, então eu vou colocar, eu mencionei algumas calculadoras do qual eu já usei e que dá para fazer gráficos de uma maneira bastante interessante. E que pode ser encontrado de maneira barata, tal. Por exemplo, quando eu comecei, né, na universidade, eu ganhei essa calculadora aqui do meu pai, uma Casio FX 6300G. Ela é uma calculadora mini gráfica, que eles chamam, uma calculadora simples, mas que permite fazer gráficos de funções, gráficos de tabela. Só tem que tem uns truques, né, para usar. Normalmente elas não são tão intuitivas, né, as calculadoras e tudo mais, antigas, em especial. Mas dá para fazer belos gráficos. Se vocês forem fazer gráficos via calculadora, nas atividades que são sugeridas, eu peço que faça o gráfico e bata uma foto, né, desse gráfico na calculadora, não tem problema nenhum. A HP 48G eu acabei ganhando, né, depois que eu já tinha terminado o doutorado. Ganhei de um colega que já não estava usando mais e falou: olha, eu tenho uma calculadora lá que eu acho que é a sua cara, se quiser, é presente para você. Uma calculadora já bem mais fácil de fazer os gráficos e tudo mais, mas que usa a notação polonesa reversa. O que num primeiro momento pode parecer ser mais difícil, mas depois que você pega o jeito, é mais fácil. A HP 50G eu usei com alguns emuladores. Eu acho que essa é a versão atual, científica, né, de ponta das calculadoras da HP. Essa aqui, se eu não me engano, resolve transformada de Fourier, faz integral, derivada e várias coisas. Essa é uma calculadora da Casio FX 9750 G2. É uma calculadora que eu encontrei por um preço baixíssimo e quase dado, e acabei comprando, e também é uma opção bastante interessante. E as calculadoras da Texas, né? Então aqui eu estou disponibilizando links, né, que eu encontrei no YouTube que podem dar uma visão bastante interessante sobre como que se faz gráficos nessas calculadoras. Para o celular, eu particularmente eu não gosto muito de usar o celular para questões nem de trabalho, nem científicas. O celular, eu acredito que ele apresenta muitas camadas de distração, o que muitas vezes não me faz bem. Em especial, me faz perder um pouco o foco das coisas, então eu acabo
não usando muito. Mas quando eu preciso, um dos programas que eu acabei instalando e tem me apresentado uma opção como uma opção confortável, é essa HyperCalc Pro. Então, tem me funcionado bem essa calculadora. Claro que tem outros emuladores de calculadora para celular. Se eu não me engano, a HP 48G tem um emulador disponível. E tem uma gama muito grande de calculadoras para celular que faz gráfico, faz tabela, faz várias coisas interessantes. Plotam função, tudo mais. E, como eu disse, na atuação profissional eu gosto de usar o computador. O computador me parece um espaço confortável, onde eu posso abrir só a janela que eu estou trabalhando, então focar e tudo mais. E aí eu coloco algumas opções aqui. Todas, se eu não me engano aqui, todas grátis, tá? Então uma opção é o GnuPlot, um programa antigo, tá? Que eu pretendo fazer. Quem tem um vídeo da disciplina no ano passado, onde eu faço uma demonstração de como uso o GnuPlot. Ele é todo em linha de comando, então ele não tem, vamos dizer assim, menus, né? Você precisa ficar digitando as coisas que você quer, na forma como você quer. Mas, por outro lado, isso é uma vantagem para mim, né? Que acaba sendo uma opção muito rápida e quando você trabalha remoto, você consegue com conexão baixa e tudo mais, consegue ter umas opções que eu posso até mostrar para quem tiver interesse depois. Nosso próximo conteúdo, provavelmente eu devo fazer uma demonstração. Isso aqui. E no ano passado, se eu não me engano, eu fiz essa demonstração no Linux, né? Mas muita gente acabou falando, eu só tenho o Windows, tal. Talvez esse ano eu tente gravar no Windows. XMGrace, que já é uma outra proposta gráfica muito utilizado, tá? Que tem versões diferentes, né? Para o XMGrace propriamente não funciona no Windows, por exemplo. Mas você pode instalar o Grace GTK ou o Qt Grace, funcionam bem no Windows, são programas antigos que funcionam bem. O Sydaves, que é um programa que ele é tipo um clone do Origin Microcal, que tem uma cara mais parecida com tabela de Excel, onde você pode fazer seleções e então gerar os gráficos. Se eu não me engano, esse aqui ele está disponível nos computadores do nosso laboratório. E aí outras opções, né? O Scilab, que é um programa de tratamento de matrizes, mas também tem funções gráficas muito interessantes. O Maxima, que é um programa para trabalhar com computação com variáveis algébricas, né? Então você consegue fazer derivadas, integrais, algumas transformadas e tudo mais, e que tem também funções gráficas. O Octave, que é um clone, né? Assim como o Scilab, o Octave é um clone do MATLAB. Consegue fazer também, tem opções gráficas. O Octave, se eu não me engano, ele usa como ferramenta gráfica o GnuPlot inserido dentro dele, ou pelo menos módulos do GnuPlot inserido. O Sage, que é uma opção também, né, que é um compilado de programas livres linkados para que possa ser usado como um programa para tratamento de matrizes ou para computação algébrica e tudo mais, manipulação de variáveis, derivadas e tudo mais. O R, que é um programa estatístico muito bom, também tem uma função de plot bem interessante. E o Veus, que é um outro clone do Origin. Já deve ter ficado claro que os programas mais pagos e mais populares é o Origin e o MATLAB. Todavia, são programas que são, na minha opinião, bastante caros, né? Nem sei, a última vez que eu ouvi falar desses programas eram licenças anuais de $1.000 ou coisa desse tipo, que foge muito da minha realidade. E que vale ressaltar que eu tenho todo um pensamento livre, de software livre e tudo mais, tal. Então eu acabo preferindo esses programas de código aberto, desenvolvidos pela sociedade, pela comunidade,
que, na minha opinião, permite gráficos bem profissionais, bem legais, tá? Às vezes até mais legais do que esses programas pagos. Claro, dependendo muito de quem os está manipulando, né? Então, essa é minha lista de sugestão para vocês. O que vale a pena aqui nessa apresentação é que você encontre o programa que mais te agrada, que você sinta uma facilidade e tudo mais, e que teste vários, né? Experimente. O gostoso da vida são provar seus sabores. Escolha o sabor que mais te agrada, o programa que mais te agrada, e então comece a estudar para fazer coisas em cima desse programa que mais te agrada. Aqui, só para ressaltar, eu não vou definir, vocês têm que usar tal programa, vocês têm que usar outro programa, não. Vocês vão usar o programa que for o mais adequado, mais fácil para vocês, mais conveniente para vocês. Importa para mim é alcançar o resultado, e não importando qual a escolha de programa para construção de gráfico vocês fizeram. Bom, então eu encerro por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.